dia àqueles que nos visitam. Eu queria pedir à igreja que, por gentileza, eu pudesse ficar em pé para que começássemos o nosso momento de culto com a leitura da palavra. Salmos 34, de 1 a 10. Vamos ler Salmos 34, versículos de 1 a 10. Vamos aguardar que todos encontrem para começarmos a nossa leitura. Salmo 34, de 1 a 10. Diz assim: Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este filho, este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém, irmãos. Vamos começar louvando o Senhor com esse salmo. Em todo o tempo eu louvarei o Senhor, né? Sempre estará nos meus lábios o seu louvor, porque o Senhor é bom. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor.
irmãos, poder assentar. Irmãos, nesse momento, iremos fazer a recolha do nosso euro missionário, que é a nossa contribuição para a obra missionária da nossa igreja em comunidade. Para que o nome do Senhor Jesus seja sempre exaltado, não somente nos céus, mas na terra e também nas nossas vidas e na vida de todo aquele que crê. Vamos louvar ao Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, vamos ter agora nosso momento de dízimos e ofertas. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios capítulo 11, versículos 24 a 25. Provérbios capítulo 11, versículos de 24 a 25. Diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e a quem dá a beber será descedentado. Olha o que a Bíblia nos ensina, irmãos. Que ser generoso, Deus não poderia nos pedir as coisas sem nos dar nada em troca. Mas ele diz: se você for generoso, com as pessoas, com a obra do Senhor, né, se você descedentar, você será também descedentada, né? E a maior prova disso é o nosso Deus, que nos deu o seu Filho, enviou o seu Filho amado. Além de nos prover todas as coisas, ainda enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos dar uma nova vida, uma vida eterna. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, podemos crer que o Senhor Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja e vamos estar todos juntos no céu. Vamos cantar Porque Ele Vive.
Cristo vive. Vou pedir ao irmão Rogério que nos fizesse uma oração, por favor, pedir agradecimento. Damos-te graças, Senhor Deus, porque nesta manhã estamos aqui na Tua presença, ó Deus, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua santidade, Senhor, por aquilo que Tu és, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque, de facto, Senhor, Tu vives, Senhor. Não adoramos um Deus morto, mas adoramos um Deus vivo, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por isso, Senhor, pela tão grande salvação que nos concedeste também, Senhor Deus. Nesta hora te queremos também consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantados em Teu nome, Senhor. E o fazemos em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, antes da mensagem, vamos ler mais um versículo e louvar o Senhor com mais um cântico. Salmo 116, 12. Salmo 116, 12. No Salmo 116, 12, o salmista diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Você já parou para pensar, irmão? O que é que você poderia dar em troca ao Senhor por tudo que Ele já tem feito por você? Não somente a salvação, mas a sua família, o seu trabalho, a sua igreja, os seus filhos, os seus pais. Tudo que você tem. Tudo que você conquistou nessa vida, vem do Senhor, vem da mão do Senhor, a palavra de Deus que vem do Senhor. E o salmista chegou a esse ponto a meditar e disse: o que eu posso dar ao Senhor, né? Por todos os benefícios que Ele tem dado para comigo, né? Que Ele tem feito para comigo. E essa música diz exatamente isso, né? Que o Senhor, apesar de qualquer coisa, apesar das tribulações, apesar das adversidades que passamos nessa vida, o Senhor Jesus continua sendo bom o tempo todo. Vamos louvar o Senhor. Milagres, que ouve a nossa oração.
Amém, irmãos. Pastor. Uma vez mais, bom dia. E quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, não em Apocalipse, como aqui está, mas em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Diz assim o versículo 13, Tiago capítulo 1. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra, não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vamos orar. Querido Espírito, nós queremos pedir-te que nos dês sabedoria, o entendimento, ao meditar na Tua Palavra. Pedimos-te que abras o nosso coração para a recebermos como Tu queres e que possamos vivê-la de acordo com o Teu querer. Fala-nos através da Tua Palavra, é o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a bondade de Deus, percebemos que a bondade de Deus pode ser desfrutada, pode ser vivida nas diferentes circunstâncias da vida, nos momentos mais diferentes, e é esta bondade que nos capacita a vencer os diferentes obstáculos também que vamos tendo. Quando nós lemos estes versículos, vemos que é a bondade de Deus que nos faz vencer as tentações. Mas, em primeiro lugar, nós temos de atentar para a pureza e para a bondade de Deus. Versículos 13 e 14, Tiago escreve para os primeiros cristãos dizendo: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Era muito importante para os primeiros cristãos, para aqueles homens e para aquelas mulheres que estavam a começar nos primeiros anos da Igreja do Senhor Jesus, na Igreja de Cristo. Era importante que aquelas pessoas tivessem a perfeita noção de quem Deus é e daquilo que Deus nunca faz para os seus filhos. Daí o versículo 13. Quando as circunstâncias difíceis vos acontecerem, quando a tentação vier, não adianta dizer, foi Deus que me tentou. Versículo 13, estamos a ler? Ninguém pode dizer que foi tentado por Deus. Ninguém diga, de Deus sou tentado. E a explicação, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. As situações, as provas, nós chamamos as dificuldades, podiam ser muitas, podiam ser muito difíceis. Se nós estivéssemos a falar para os cristãos na região que é hoje Israel, Líbano ou a Turquia, as perseguições eram muitas. Se fôssemos para aquilo que é hoje a Itália, Roma, nós teríamos também outras perseguições. De um lado, a perseguição religiosa, do outro, a perseguição oficial. Mas, em cada um destes momentos, nunca podiam dizer, Deus é o autor das tentações. É Deus que me está a tentar. Como é que nós podemos consolidar esta afirmação do versículo 13? Voltando ao exemplo de Jesus. Quando Jesus foi tentado no deserto, quem o tentou foi o diabo, não foi Deus. Não foi Deus
que tentou Jesus. Não foi Deus que procurou destabilizar. Não foi Deus quem disse: se tu és o meu filho, atira-te daqui para baixo. Se tu és o meu filho, então transforma estas pedras em pães. Foi o diabo que o fez. E quando nós lemos o versículo 13, temos esta sensação de que Tiago está a falar face a face, cara a cara, pessoalmente, com cada uma daquelas pessoas que lê as suas palavras, a dizer, a explicar. Deus não pode ser tentado. Mais, versículo 13, não só não pode ser tentado, como Deus não tenta. Estamos aqui a ver a pureza, a integridade de Deus. E a bondade de Deus também está bem expressa nestas palavras. Porquê? Porque Deus é puro. E a pureza de Deus, a natureza de Deus, a integridade de Deus não pode ser corrompida, quer pela nossa vontade, quer pela nossa ação. Por isso, a tentação humana, aquela que nós sofremos, nunca se aplica ao Senhor. Abacuque 1:3 vai dizer que Deus é tão puro, que não pode ver o mal ou contemplar a opressão. A pureza de Deus não se relaciona com a maldade, não se relaciona com a imperfeição, não se mistura com esta opressão. Deus é a pureza em si mesmo. Quando nós falamos da bondade de Deus, precisamos de conhecer quem Deus é. Versículo 13 diz-nos que Deus é bom, Deus é puro e na sua essência só existe pureza, integridade, perfeição. Logo, Deus, está aqui no versículo 13, não é passível de ser tentado. E a bondade que vem a seguir diz: Ele não tenta os seus. Uma linguagem mais futebolística ou de futsal, Deus não prega rasteiras. Versículo 13. Estamos a ler? Deus não prega rasteiras aos seus filhos. Para as pessoas que sofriam muito, o versículo 12 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Se o versículo 12 é um estímulo, o versículo 14 é um esclarecimento. O versículo 14 é um ensino doutrinário. Nós somos atraídos para o pecado em função das nossas próprias debilidades. Os irmãos querem que eu faça uma ilustração? Há quem goste muito de chocolate aqui nesta congregação e há outros que não gostam mesmo nada. E a fraqueza de um não é a fraqueza do outro. Vou explicar. Quando Jesus teve fome, qual foi a tentação do diabo? Se tu és o Filho de Deus, arranja um chapéu bonito, calça umas botas boas, veste um casaco quente. Não, pois não. Foi: transforma estas pedras em pães. Estamos a ver a necessidade, às vezes faz-nos pensar, muitas vezes faz-nos pensar para aquilo que nós desejamos. O versículo 14 diz: pela sua própria concupiscência. Há uma tradução que eu creio que alguns terão que diz: a tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem. Ou seja, quando nós temos a fragilidade e temos até uma certa abertura para um determinado pecado, para uma determinada fraqueza, o diabo aí vai expor. Não é Deus que vai expor, mas é o diabo que vai tentar, procurar que nós caiamos nesse mesmo buraco, nessa mesma abertura. Num momento desajustado, num momento de fragilidade, ou os irmãos, se quiserem usar as palavras do versículo 14, é muito melhor. Cada um, quando é tentado, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Não é Deus que diz: eu agora para este vou mandar a tentação A ou B. Para aquele que está com problemas com o álcool, eu vou mandar-lhe uma cerveja ou um vinho. Não! Versículo 14. Somos nós que, pela nossa própria fraqueza, vamos dando abertura para que a tentação venha, e aí o inimigo vai colocar todos os obstáculos para nós cairmos. Jesus tinha uma fragilidade alimentar, então o inimigo foi por aquele caminho que parecia resultar, mas não funcionou. Para quem passa por dificuldades conjugais, a tentação não vai ser o chocolate, não vai ser o vinho, não vai ser o álcool.
vai ser alguém que parece mais próximo, alguém mais acolhedor, alguém que ouve mais, alguém que tem mais disponibilidade. Não vai ser comida, não vai ser bebida. São as nossas vulnerabilidades que muitas vezes nos expõem à tentação. São os nossos desejos, aquelas fraquezas que erradamente apresentamos como bonitas e nós rimos, porque a minha fraqueza é o chocolate, a minha fraqueza é o queijo, e nós rimos. E aí o diabo vai entrar. Não se ria da sua fraqueza. Não conte a sua fragilidade como se fosse uma coisa bonita. O inimigo vai entrar por aí. Às vezes é maledicência. Às vezes é um comentário corrosivo. Às vezes é um pensamento feio, mau, destrutivo em relação a esta ou aquela pessoa. E é aqui que nós temos de olhar para a bondade de Deus. Versículo 13 é fundamental para nós percebermos a bondade de Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não nos tenta. Deus não procura afastar-nos dele. Este esclarecimento é importantíssimo. Porque a pureza, porque a bondade de Deus nunca procuram desviar-nos do Pai. Nunca procuram afastar-nos da vontade de Deus para a nossa vida. A santificação. Nunca é este o desejo de Deus de nos afastar. Então, vamos ter atenção. Vamos fazer muito cuidado ao que desejamos. Cuidado com o que desejas. Cuidado com o que pensas. Cuidado com o que alimentas. Cuidado com as nossas ambições. Para que não sejamos seduzidos, versículo 14, enrodilhados, amarrados, dominados por elas. Então, nós nunca podemos atribuir a Deus as nossas fraquezas, porque Deus é puro, porque Deus é bom e Deus nunca quer o nosso prejuízo. E é a bondade de Deus que nos faz sentir bem. A bondade de Deus nunca nos fará sentir mal, porque Deus é bom. E também versículo 15 e 16, Deus nunca engana. Versículo 15 diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então Tiago continua a explicar para quem lê esta carta que o pecado não está na tentação. A tentação em si não é pecado. Mas versículo 15, quando ela ganha espaço, quando ela ganha forma, quando ela ganha lugar, e quando eu digo espaço, é espaço na nossa vida. Às vezes espaço na nossa mente, às vezes espaço no nosso coração, e daí passa para a nossa boca, passa para as nossas mãos, passa para os nossos pés e passa para... espalha-se pela nossa vida. Quando a tentação ganha tempo, versículo 15, o que é que diz? O pecado gera a morte. Custa sempre. A morte custa sempre. A morte dói. E quando estamos a falar da morte espiritual, é uma morte que não tem solução. E é aqui que a Bíblia não nos quer, versículo 16, como errados. A Bíblia não nos quer como enganados. A Bíblia não quer que vivamos em pecado. Versículo 16. Os irmãos podem acompanhar, por favor. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis na ideia de que podemos alimentar somente a ideia do pecado. O pensamento do pecado. Não é mau. Versículo 15 esclarece. Este é um reforço do que foi escrito anteriormente. Que os desejos pensados como oportunidade para ganharem forma de serem concretizados. Curiosamente, o apóstolo Paulo vai escrever sobre o mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. E também vai recordar a bondade de Deus nestes momentos. Vai dizer, ninguém vai ser tentado por Deus, mas Deus vai dar o poder, a capacidade, o escape para se livrarem destas mesmas tentações. Repito, Jesus foi tentado, mas nem por isso pecou. A tentação não significa pecado. Jesus foi tentado, não pecou. Agora, a nossa fragilidade leva-nos a abrir aquela que nós chamamos uma brecha para que o desejo ou a concupiscência se desenvolva e depois se concretize. E nestes momentos é importante perceber que não é o
o Senhor que nos leva à tentação. Não é Deus que nos deseja ver cair na sujidade do pecado. Por isso é que o versículo 16 tem esta palavra tão importante. Não erreis, meus amados irmãos. Por favor, leiamos o versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago não está a escrever para pessoas a quem ele não gostava, por quem ele não tinha qualquer consideração, ele não tinha qualquer afeto, qualquer sentimento. Não, pelo contrário. Pessoas que ele ama, pessoas por quem ele se preocupa com o bem-estar espiritual. Naquela relação com Deus, ele quer ver os seus leitores a crescer, a progredir. Não para a morte, versículo 15, quando a concupiscência dá à luz o pecado, mas quer vê-los fora do erro, longe do erro. Meus irmãos. Por vezes algumas pessoas trazem uma palavra bonita, mas enganadora, com a ideia de que a falha não é tua. Algures aconteceu aí, mas tu não és bem o culpado disto. Deus enviou, há quem diga, Deus enviou isto ou aquilo para me fazer cair. Deus pôs-me à prova para eu pecar. Outros dirão, a culpa não é bem tua, é o resultado das circunstâncias. Tu não tiveste culpa, era no sítio errado, quando a pressão foi muito forte, mas a culpa não é tua. A culpa é de quem te expôs nesta situação, dizendo que o meio envolvente nos leva a fazer aquilo que nós não queríamos. Outros vão dizer que isso não é pecado. Isso é um conceito religioso. É um conceito moral que te oprime. Então, estas práticas, estes pensamentos, estes comportamentos não são bem pecado. Mas vamos olhar para o texto bíblico. Não erreis, meus amados irmãos. Eu sei que há uma tradução que diz diferente no versículo 16. Não vos... Obrigado. Não vos enganeis. Não nos deixemos enganar. Vamos ouvir muitas palavras. Talvez isto não seja pecado, a culpa não é tua. Não é bem assim. Isto é um conceito muito rigoroso. E esta palavra que está aqui no versículo 16 é para nós hoje. Não é um alerta. Não é um daqueles pirilampos que nós vemos no carro das autoridades ou dos reboques, aqueles amarelos ou os azuis ou os vermelhos. Não. Não é um alerta. É um esclarecimento, é uma realidade. E depois esta palavra amados está aqui a trazer-nos um sentimento carinhoso, um cuidado. Não vos quer afastados de Deus. Por isso, não se deixem enganar. Olhem para o texto bíblico. Leiam sempre a palavra de Deus. Não se deixem levar por outras vozes, aquelas palavras bonitas, mas enganadoras. Porque a bondade de Deus não nos engana. A bondade de Deus não nos leva ao erro. A bondade de Deus não pretende afastar-nos da comunhão. A bondade de Deus faz-nos superar todas estas tentações. A bondade de Deus faz-nos superar todos estes enganos. Por isso, para nós nesta manhã, firmemo-nos na palavra de Deus. Firmemo-nos na palavra de Deus. Deus não nos leva para o pecado. Deus não nos vai promover situações em que a nossa fé caia, em que a nossa proximidade com Ele falhe, em que a nossa obediência desapareça. Isto não vem de Deus. Porque, versículo 17, Deus é imutável. Toda a boa dádiva e todo o perfeito dom vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Estas palavras, versículos 17 e 18, podiam ser cantadas. E é um desafio para ti. Compõe uma melodia para nós cantarmos estes versículos 17 e 18. É um desafio para quem possa e consiga trazer uma melodia. Mas é um estímulo para nós lermos, memorizarmos e recitarmos o versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Como? Descendo do Pai das luzes,
em quem não há mudança nem sombra de variação. Porque, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Cantada para ânimo, para estímulo, para alegria. Vamos começar com a boa dádiva. Deus é bom. Tudo o que Deus nos dá é bom. Irmãos, Deus é bom. Deus é bom e tudo o que Deus nos dá não é mais ou menos, é bom. Não existem alguns presentes em Deus que sejam mais ou menos bons. Algumas coisas que Deus dá são mais ou menos. Tudo o que vem do Pai é bom. Depois, todo o dom perfeito. As capacitações de Deus são completas. E em Deus, só em Deus, existe perfeição. 1 João 1,5 nós líamos recentemente. Deus é luz e nele não há trevas. Deus só tem perfeição. E a perfeição divina manifesta-se na nossa vida. Ele é bondoso connosco. A bondade de Deus para nós. Ainda no versículo 17 aparece que em Deus não há sombra de variação. Estamos aqui a falar da imutabilidade de Deus. A bondade de Deus não muda conforme o tempo. A semana que passou teve chuva, teve frio, teve assim uns momentos de sol. Então, nos momentos que choveu, Deus foi bom. Nos momentos de frio, Deus não foi tão bom. Nos momentos de sol, não há mudança. Deus não muda com o estado do tempo. Deus não muda como o nosso humor. A relação de Deus conosco é sempre a mesma, porque Deus é bom. A sua natureza é imutável. O amor de Deus, o amor que Deus nos revela, é permanente, porque Deus é bom. E nós temos a oportunidade de receber a salvação pelo seu Filho, Jesus. Estávamos a entoar este cântico. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho, não o filho do vizinho, mas o seu Filho, o seu próprio Filho, como diz João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E isso não muda. Bem, já estamos em 2026, então se calhar vai mudar. Não. Versículo 17. Não há sombra de variação. Deus não muda. Ele é sempre bom. A bondade de Deus não fica suspensa por umas semanas. Esta semana talvez não se sinta a bondade de Deus. Na outra, quem sabe. Não. Deus não muda de ideias. A bondade de Deus não tem variação. A nossa sim. Às vezes aborrecemos-nos, zangamos-nos com alguém, deixamos de falar com outro e suspendemos a manifestação da nossa bondade ou do nosso carinho. Mas Deus não tem sombra de mudança. Aliás, o versículo 18 refere que os crentes em Jesus, diz assim, segundo a sua vontade, Ele, estamos a falar dos crentes em Jesus, nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós fomos criados pela verdade. 1 João vai voltar a falar disto. Nós somos os primeiros frutos. A primeira colheita da criação. Isto numa ilustração acerca da restauração espiritual experimentada para quem crê em Jesus. E nós vamos dando fruto. Aquilo que nos diz João 15. Nós vamos dando fruto. E que fruto é este? É o fruto da maldade? É o fruto da arrogância? É o fruto da indiferença? É o fruto de pagar mal com mal? É o fruto de sermos maus uns para os outros? Não. Versículo 18. Nós temos de ser aquilo que a árvore é. Aquilo que Jesus é. Ele nos gerou, segundo a sua vontade, pela palavra da verdade. Quem crê em Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o que é que se faz novo? Experimentar, viver a bondade de Deus, crer na imutabilidade do Senhor e depois partilhar esta mesma bondade com outros. A bondade de Deus fica bem expressa porque Deus não muda. A bondade de Deus fica bem expressa na sua imutabilidade e porque Ele nos chamou para ser a colheita do fruto do seu amor. As primeiras colheitas. Então, para nós, nesta manhã, sintamos a bondade de Deus. Sinta quão importante, quão especial é a sua vida para Deus.
tu és importante para Deus. Deus ama-te. Tu és especial para Deus. E é isto que nos está aqui a dizer o texto. Nós não nos vamos enganar por alguém que diga Deus se calhar não gosta tanto de ti. Não, nós estamos aqui bem apegados ao texto bíblico. Tu és importante e és especial para Deus. É a sua vida o alvo do amor imutável de Deus. O amor que não muda faz sentir-se na nossa vida. Neste texto temos o ensino de que não nos engana, mas o ensino que nos permite que não nos engane, que ninguém nos engane. As tentações não vêm de Deus. Os nossos desejos corrompidos expõem-nos muitas vezes às tentações, mas a bondade de Deus faz de nós vencedores sobre cada uma destas tentações. O texto diz que Deus é perfeito e é sempre bom. Então nunca duvide disto. Nunca duvide que Deus é bom. Nunca duvide, versículo 17, que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Viva esta mesma bondade. Desfrute e mais, partilhe esta bondade com outros. Viva, sinta, alegre-se e partilhe. Reflita a nova criatura que é em Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta manhã em que recordamos a expressão máxima do amor do Pai em Ti, em que recordamos que a bondade do Pai em Ti é não só perceptível, mas ela chega a cada um de nós. É o Teu desejo que Te conheçamos, é o Teu desejo que experimentemos os presentes que Tu nos dás, as dádivas que Tu nos dás. Nós pedimos, querido Espírito, que ninguém nos engane, que as palavras que ouvimos ou que lemos não nos iludam, não nos façam crer em algo errado. Mas pedimos-te a força para resistir aos maus desejos, aos maus pensamentos, para sermos fortes e resistirmos a toda e qualquer tentação pelo Teu poder, pela Tua bondade. Faz de nós uma igreja forte, faz de nós uma igreja submissa a Ti, uma igreja bondosa, que vive a Tua bondade. Limpa os nossos pensamentos, limpa os nossos desejos, para pensarmos e desejarmos o que Tu queres. Nós oramos rogando a Tua misericórdia. Em nome do Salvador, o Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos terminar o nosso tempo de culto. Fazê-lo com a palavra de oração silenciosa enquanto escutarmos o poslúdio.